A paz do Senhor para todos os irmãos. Paz. Queremos hoje estar aqui compartilhando uma palavra do Senhor que se encontra lá em Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 9, que diz assim: Saulo, porém, respirava ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, e dirigiu-se ao sumo sacerdote e partiu-lhe da cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, caso encontrasse algum no caminho, quer homem, quer mulher, os conduzisse presos a Jerusalém. Mas seguindo ele a viagem, aproximando-se de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz no céu. E caindo por terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? A gente vai ver aqui nesse cenário, a gente vai ver um cenário que nós podemos aprender muito com esse processo, né? Que a gente vai ver ali que Saulo, antes de ele ter ali aquele encontro com o nosso Deus, né? Antes de ouvir a voz do nosso Deus, ele perseguia os cristãos. Ele perseguia, prendia, matavam cristãos. Então a gente vai ver que ele gostava, tinha prazer de agir, de fazer. E a gente vai ver que em um determinado ponto, quando ele tem esse encontro, quando ele ouve essa voz, Deus falando com ele, falando: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí a gente vai ver que ele pergunta: quem és tu, Senhor? E respondeu o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu me persegues. Mas levanta-te, entra na cidade, e lá será dito o que cumprirá a fazer. A gente vai ver um processo na vida de Saulo. A gente vai ver que o Senhor ele vai começando tratando Saulo ali. A gente vai ver que quando a gente tem verdadeiramente um encontro com Deus, nós somos libertos, nós somos restaurados, nós somos tratados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente vai ver isso na vida de Saulo. A gente vai ver ali a conversão dele. A gente vai ver ali o Senhor entrando com a providência na vida de Saulo e tornando ele um apóstolo, tornando ele um apóstolo do Senhor. E a gente vai ver que a reação dele foi algo que nos traz a refletir nesta noite. A gente vai ver que Saulo ele respirava, né? A gente vai ver no início, né, que ele respirava ameaça de morte contra os discípulos do Senhor. E a gente vai ver que Saulo ele ainda tinha uma atitude bem determinada. Quando ele tinha uma missão, ele executava, ele fazia. E a gente vai ver algo que nos traz a refletir, que quando nós temos um encontro com o Senhor no sobrenatural, o Senhor ele move céus e terra. A gente vai ver ali um período que mesmo Saulo ali, cego, sem poder ver, ele ainda continuava na mesma missão dele. Mas a gente vai ver que era um processo. Por isso que a gente precisa entender que todos nós temos um processo, todos nós temos uma etapa. Por isso que a gente não pode pular etapas. Por isso que é tão importante a gente respeitar o processo. Porque a gente vai ver que Jesus ele tinha todo o cuidado com Saulo para tornar ele um servo do Senhor. Ele antes era um perseguidor. E o Senhor moveu sobre a vida dele e tornou ele um discípulo, um servo do Senhor. E aí a gente vai ver a mudança na vida dele.
A gente vai ver como Deus movimentou na vida dele. E é por isso que nós devemos ter essa em mente, que quando nós temos um verdadeiramente encontro com o Senhor, Ele nos limpa, Ele nos liberta. Aquilo que a gente tinha vontade de fazer, aquilo que a gente dava lugar à carne a fazer, aquilo que não era aos olhos do Pai bom, quando a gente está no processo, o Senhor vai nos limpando, vai nos tratando, vai nos tirando esse desejo, essa vontade, e a gente deixa de ser aquilo que a gente era, que o mundo gostava, aquilo que a carne prevalecia. Então a gente vai ver que quando nós temos verdadeiramente encontro com Deus, nós somos libertos por completo. Que nós possamos ver a vida de Saulo, a vida desse perseguidor, né? Que um ex-perseguidor de servos de Deus, dos discípulos do Senhor, a gente vai ver que ele teve um verdadeiramente encontro com Jesus. Que nós possamos a cada dia mais e mais ouvir a voz do nosso Senhor, porque assim como Saulo estava ali na prática, estava ali na ruindade, praticando aquilo que ele exercia, aquilo que ele achava correto, ele teve um encontro com Jesus. E quando ele teve um encontro com Jesus, ele não foi a mesma coisa mais. Quando nós temos encontro com o nosso Deus, nós não somos mais a mesma coisa. Antes nós éramos ruins, antes praticamos o mal, antes damos lugar à carne, antes pecamos, mas agora em Cristo Jesus somos nova criatura. Temos novas práticas, novas atitudes e novos posicionamentos. Que nós possamos nessa noite a buscar, a obedecer e a não pular etapas. Obedeça, porque é bem melhor do que sacrificar. Pega a visão. A paz do Senhor. Tchau.